Hoje nós celebramos a solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo. Festa esta, solenidade essa que nasceu no coração de Deus, por vontade de Deus, na Idade Média e tem como, vamos dizer assim, na sua história, um grande milagre eucarístico que vem socorrer a falta de fé da humanidade. Essa festa ela começou primeiramente local, em algumas cidades da Europa, mas logo se tornou uma festa da igreja inteira, o significado dela. Hoje nós católicos professamos publicamente a fé na presença real de Jesus na Eucaristia e por isso adoramos Jesus Eucarístico. Nós podemos falar da Eucaristia a partir de diversos aspectos. Nós podemos falar, por exemplo, da Eucaristia enquanto o amor de Deus, e tendo chegado a hora de partir, encontra um modo de ficar conosco. É isso mesmo que Jesus faz. Lembra assim, o que para nós, às vezes, é um sonho, uma ideia, Deus tudo pode. Então, Jesus nos ama tanto que chegada a hora que Ele deveria nos preceder no reino dos céus, nós celebramos há poucos dias a festa da Ascensão do Senhor, então ele como que deu um jeito de ficar, um jeito milagroso de ficar, e assim permanece conosco, verdadeiramente presente em corpo, sangue, alma, divindade, nas espécies eucarísticas. E aí é o amor que não quer se separar. A Eucaristia é um amor de Deus que não suporta ficar longe, porque o amor exige presença. Mas nós podemos falar também da Eucaristia numa perspectiva da humildade de um Deus que se esconde nas frágeis e insignificantes formas do pão e do vinho para servir de alimento para nós. E aí eu fico pensando, nós vivemos num mundo onde as pessoas querem ter tanto protagonismo, né? Vivemos num mundo onde todo mundo precisa mostrar para os outros o que estão fazendo através das mídias sociais, que tem esse bem, aquele, que está passando as férias aqui e ali, né? Todos querem ser reconhecidos pelo seu sucesso, né? Todos querem ter voz. Hoje, talvez uma das palavras mais usadas, né, que tenho ouvido é a palavra empoderamento, né? Todo mundo quer se apoderar. As mulheres querem se apoderar. Eu costumo dizer que minha mãe sempre foi poderosa, né? Mãe de uma família numerosa, ela era mesmo poderosa. Poderosa na oração, poderosa na autoridade moral, poderosa na educação dos filhos, poderosa no amor que tinha pelo pai, poderosa no seu trabalho profissional, porque realizava tudo não pensando nela, mas no amor. Então, o que nos faz poderosos de verdade é a nossa capacidade de amar e viver para o outro. O egoísmo não empodera ninguém. O egoísmo diminui, enfraquece, seja a vida social, seja no plano pessoal. E aí Deus nos dá esse exemplo, né, se empoderando assim, se escondendo num pedaço frágil de pão e de vinho para nos alimentar. Mas nós podemos falar também da Eucaristia numa perspectiva do zelo de um Senhor que é bom pastor e que na Eucaristia se faz alimento para as suas ovelhas. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, como bom pastor, nos alimenta. Nós somos ovelhas de Cristo, nos alimenta a nossa fé. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando fala da Eucaristia, Ele fala, porque a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. E ainda tem uma promessa, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. E a morte não terá poder sobre ele. Lógico, nosso Senhor Jesus Cristo está falando aqui da morte, da vida eterna, né? Por isso que o beato Carlos Acutis, ele chamava a Eucaristia de sua rodovia para o céu. Então podemos pensar na Eucaristia de um zelo do bom pastor que se faz alimento. A Eucaristia nos alimenta, mas mais do que isso, a Eucaristia nos diviniza.
E aí eu acho muito bonito refletir a Eucaristia relacionada ao mistério da encarnação, em dois sentidos. Porque, veja, o alimento que nós comungamos, o corpo de Cristo, milagrosamente, é aquele corpo gerado no seio de Nossa Senhora, que gerou Jesus sob a ação do Espírito Santo. Na Eucaristia nós temos Deus mesmo, corpo, sangue, alma, divindade. E, uma vez que comungamos o corpo de Cristo, comungamos também o seu corpo glorificado. Então é nesse sentido que a Eucaristia nos une, ao mesmo tempo, une a igreja peregrina que somos nós, à igreja do céu. A igreja triunfante, é quando as duas dimensões da igreja se juntam, né? Então a gente pode imaginar essa igreja unida, a igreja triunfante com os anjos, né? O nosso coral está cantando maravilhosamente bem, mas São Paulo diz que o coro dos anjos canta melhor que eles, né? Canta melhor do que nós, né? E tudo isso se une na oração, quando celebramos a Eucaristia. O céu e a terra, né, se tornam praticamente uma só coisa. Por isso esse sacramento se chama também comunhão, né? Gera comunhão, nos une a Deus. Mas no mistério da encarnação, então, é como se Jesus, Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se abaixasse, se fizesse igual a nós. E aqui, assumindo a natureza humana, Jesus oculta a sua divindade. É só pela fé que os apóstolos e discípulos tiveram acesso aos sinais da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Na Eucaristia, humildemente, ele nem homem se faz, né? Ele se esconde mesmo num pedaço de pão. Mas é bonito perceber que ao se fazer pão nosso alimento, então num primeiro momento na encarnação, Deus, né, se faz homem, para depois na Eucaristia nos divinizar. É isso que acontece. Então, quando recebemos a comunhão em estado de graça, bem preparados, então experimentamos uma união com Deus, né? Somos divinizados, é uma antecipação do céu. E nós só não experimentamos isso com maior intensidade, talvez por causa da fraqueza da nossa vida de oração, ou porque nos preparamos mal para participarmos da Santa Missa. Importante dizer, concluindo, terminando, dizendo assim, o que é a Santa Missa, né? O que é a Eucaristia, né? Então, olha, a Santa Missa é sacrifício. A Santa Missa é a atualização do sacrifício de Cristo na cruz. Por isso que nós chamamos ela memorial do sacrifício redentor. Não é uma memória, não é uma lembrança, não é uma recordação simbólica. É muito mais do que isso, sacramentalmente, né? Então a Santa Missa ela não é uma mera lembrança da última ceia, cuja finalidade é nos congregar e nos motivar ao dom da partilha. Ainda que a Eucaristia faz tudo isso. Mas ela é muito mais do que isso. A Eucaristia é essencialmente, ela atualiza de forma incruenta e milagrosa o sacrifício de Cristo na cruz. Traz para o presente aquele sacrifício. Então, ou seja, a nossa postura na Santa Missa devia ser aquela de estar ao pé da cruz, junto com Maria, junto com o discípulo fiel, com essa concentração, com essa contemplação, pensando nisso. Na Santa Missa, nosso Senhor Jesus Cristo está se dando pelos meus pecados. E é precisamente na cruz que a Eucaristia nasce. Aliás, na cruz nasce a igreja, na cruz nasce todos os sacramentos. E aí, pensando nesse aspecto sacrificial da Santa Missa e na atualidade dele, né? Ou seja, a Santa Missa atualiza aquele sacrifício único que Cristo realizou por nós, o torna presente, o torna nosso, porque Jesus é Deus e Deus pode tudo. Quem pôde criar do nada o universo, pode tudo. Deus é onipotente.
Mas fico pensando na humildade de Jesus, que literalmente na Eucaristia se aniquila e se deixa continuamente aniquilar. Me explico. De todas as formas. Primeiro fazendo-se alimento, mas também, infelizmente, submetendo-se à profanação dos homens sem piedade, dos que comungam sem a devida preparação interior, ou sem estar em estado de graça. Jesus humildemente se deixa profanar por ignorantes na fé, por comunhões mal feitas de cristãos que pouca interioridade e que sequer, por exemplo, respeitam e nem ensinam seus filhos a respeitarem o jejum eucarístico de 1 hora antes da comunhão. É tão pouco esse zelo de piedade, esse pequeno sacrifício que nos é pedido por alguém que dá a sua vida em sacrifício, né? Lembrando que as pessoas que são idosas, doentes, elas estão isentas desse, né? Então, quando a gente vai dar a comunhão no hospital, por exemplo, para um doente, ele está isento, né, do jejum eucarístico. Mas nós que somos saudáveis, não. Nosso Senhor Jesus Cristo deixa-se aniquilar ao deixar-se também ser maltratado. Ele faz isso com a mesma mansidão que suportou na sua paixão a zombaria dos soldados, as feridas abertas pelo flagelo, as chagas em suas mãos e pés ao ser crucificados. Da mesma forma, Jesus humildemente, com mansidão, se deixa ser maltratado por sacerdotes e ministros pouco zelosos. E aqui me faz lembrar uma mensagem trazida do céu em uma das aparições de Nossa Senhora na França, em Salete. Eu tive a oportunidade de ir lá rezar junto com o padre João Bechara. Assim que ele se ordenou padre, nós tivemos a oportunidade de fazer uma peregrinação agradecendo a Deus nos santuários, em vários santuários marianos. E terminamos fazendo um retiro nesse santuário. Ele fica a quase 3.000 metros de altura, isolado, e lá apareceu Nossa Senhora, uma jovem camponesa francesa, em Salete, e nos impressionou. Essa aparição é diferente de todas. É a única aparição em que Nossa Senhora aparece a menina, vestida de camponesa, com as mãos sobre o rosto, em lágrimas e soluços, chorando, dizendo que não havia mãos sacerdotais, santas e limpas, que pudessem celebrar a Santa Missa, um chamado de santidade a todos os sacerdotes. Nosso Senhor também suporta com paciência a aniquilação provocada por aqueles que transformam o púlpito em um palanque político, a celebração da Santa Missa em um espetáculo vaidoso e sem transcendência. Não se pode roubar a glória de Deus. Que se cale o desejo de protagonismo dos homens. O centro da Santa Missa é Jesus, que se entrega por nós. O centro da Santa Missa não é o padre que celebra, nem o coro que canta, nem os ministros que dão a comunhão, nem os que leem. O centro da Santa Missa é sempre Jesus. E a parte mais importante da Santa Missa não é, como muitos pensam, a homilia do padre. O momento mais importante da Santa Missa é quando este, com simplicidade, recolhimento interior, voz natural, sem gestos afetados ou qualquer representação e teatralização, empresta a sua voz e braços a Jesus, e repetindo as suas palavras na última ceia, pela ação do Espírito Santo, consagra as espécies eucarísticas, traz Deus até nós.
que a celebração, a homilia, as leituras, os cantos, tudo seja um verdadeiro ato de adoração, de louvor, de gratidão a Deus por parte da igreja. E essas coisas devem ser belas, porque devemos oferecer a Deus o melhor. Mas da adoração e gratidão por parte da igreja, esposa dileta de Cristo, que ao celebrá-la, apareça Cristo, que é sacerdote e vítima, que se oferece em reparação dos nossos pecados. Nosso Senhor também é aniquilado por milhares de batizados que lhe tratam com indiferença. Ou porque não vão à missa, ou porque dizem ir à missa somente quando tem tempo, ou quando vão à missa só por razões humanas e eventuais. Lembre-se, nosso Senhor Jesus Cristo se fez Eucaristia que, por amor a nós, quis ficar conosco. E Ele espera correspondência de amor, espera pela nossa oração, espera pela nossa companhia, espera pela nossa presença, espera pelo nosso zelo, pelo nosso amor, pela nossa devoção. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.